Olá, começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e da FAEPA. O mês de setembro é o mês verde, é o mês em que o Brasil todo discute a doação de órgãos e tecidos. Para falar sobre este assunto, aqui no programa, eu convidei a enfermeira Margarida, que é da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a Margarida Momente Chiaretti. Margarida, quais são os números de doações de órgãos na região de Ribeirão Preto em 2015 em relação a 2014? Bom, em relação a 2014, a gente, dentro do cenário do Estado, conseguiu ter um avanço no número de doadores, o que não está acontecendo esse ano. Esse ano a gente já teve uma queda. Nesse mesmo período, em 2014, a gente tinha 36 doadores. Hoje nós estamos com 32 doadores. Você tem explicação? Eu acho que, eu acredito que talvez o momento que a gente esteja vivendo no país como um todo, o doador também que a gente tem notificado, o potencial doador que a gente tem identificado, ele acaba não tendo potencial, não tendo órgãos viáveis para transplante. E também eu acho que não existe um compromisso das instituições em identificar esse possível doador, notificar para a gente viabilizar a doação. Porque a gente não pode colocar tudo isso em cima da família que não doa. Os problemas são muitos. A gente tem dificuldade com a família, mas a gente tem dificuldade com os hospitais que compõem a OPO Ribeirão Preto. Então eu queria que você explicasse melhor. Então você citou dois problemas. Um institucional. E o outro institucional e o outro? O outro seria social, né? Que você tem que informar a população o que é o processo de doação de órgãos. Tá, por que você avalia que as instituições, os hospitais, não estão cumprindo com o que deveriam fazer? Porque na nossa OPO, ela é composta de 100 cidades. Dentro dessas cidades, grandes cidades fazem parte da OPO, como Araraquara, Barreto, São Carlos, Franca. E a gente sabe, do ponto de vista estatístico, que num hospital que tem um CTI, onde existe neurocirurgia, 14% das mortes é morte encefálica. Isso é um trabalho científico, é um trabalho estatístico. E nós temos hospitais com esta característica que não notifica o potencial doador. Então a gente sabe que existe, mas que ele não é identificado, existe um descompromisso mesmo em fazer essa notificação. Margarida, e o que é feito para quebrar esse descompromisso? Esse ano, o governo criou um programa que chama o PPA, que é um programa de incentivo porque cada hospital que fazem parte da nossa OPO, eles têm uma comissão interna para trabalhar com a doação de órgãos. Só que essas comissões, elas não têm uma atuação efetiva. A gente vai até o hospital, capacita essa comissão, conversa com o diretor, com o chefe de CTI, mas a comissão não funciona. Então, o Estado, vendo isso, criou um programa financeiro. Então, as comissões vão receber uma quantia X para funcionar. Isso já está valendo? Isso já está valendo, sim. Alguns hospitais está aprovado, mas não chegou o dinheiro. Tá. Então, isso a gente acredita que a comissão, a partir desse momento, possa trazer um retorno. Okay. O que é um potencial doador, que você já falou umas 3 ou 4 vezes aqui? O que é um potencial doador? Potencial doador é aquele paciente que internou com um quadro clínico que sugere que vai evoluir para a morte encefálica. E quem é esse possível paciente que vai evoluir para a morte encefálica? É aquele paciente que sofreu um dano cerebral tão severo que não tem como você corrigir, não tem como levar para cirurgia, ele não tem tratamento. Isso pode acontecer num traumatismo crânioencefálico, onde o trauma é tão grande que não tem como nem fazer uma abordagem cirúrgica para recuperar esse cérebro, ou nos AVS, que é ou isquêmico ou hemorrágico, que o tratamento clínico ou cirúrgico não vai conseguir reverter o quadro de dano cerebral e ele evolui para uma morte desse cérebro. Margarida, tem idade mínima e idade máxima? Tem. O diagnóstico de morte encefálica, ele pode ser feito a partir do 7º dia de vida, que é quando todos os reflexos estão presentes, porque o diagnóstico de morte é um exame neurológico, o clínico.
Você vai testar os reflexos de tronco. Mas o doador, a criança, ela só pode oferecer órgãos de qualidade, por exemplo, para o rim, a partir do 2º ano de vida. Porque o rim, numa idade inferior a 2 anos, a própria cirurgia, a técnica cirúrgica fica um pouco difícil. Agora, coração, pulmão, fígado, ainda tem equipe que aceita no 1º ano de vida. Então, se é uma criancinha de 3 meses, 4 meses, a gente faz o diagnóstico, a gente até oferece a doação, mas a aceitação do órgão é mais difícil. A gente fala que o doador ideal é aquele que está entre 15 e 45 anos. Porque tudo está, assim, em plena atividade, tudo que tinha que desenvolver já desenvolveu. Então, é o doador ideal. Tudo está funcionando direitinho e ainda está, por exemplo, o coração. Se ele tem algum comprometimento com placa de ateroma, por exemplo, até 45 anos ainda ele tem esse comprometimento menor. O pulmão, ele também é mais saudável. A partir dessa idade, a gente já começa a ter órgãos um pouquinho menos de qualidade, mas não invalida a doação. Então, hoje eu coloco um doador no sistema até 75 anos. Mas nessa idade, só existe aceitação de rim, fígado e nem córnea, porque a córnea agora é até 70 anos. Mas pelo menos fígado e rim, dependendo da qualidade daqueles órgãos, eles podem ser transplantados. Margarida, apesar do recuo que você falou no início do programa em número de doações, em 2015 foram? Até hoje, 38. 38. Ano passado, 32, 34. O ano passado, até hoje, era 36 e hoje nós temos 32. Então, a gente teve 4 menos. Apesar dessa redução de 4 doações a menos, o índice de recusa familiar no trabalho que vocês desenvolvem aqui na região de Ribeirão Preto, a organização de procura de órgãos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, tem a melhor média nacional. Sim, o ano passado nós ficamos com a menor recusa, em torno de 25%, quando a média no estado foi 42%, 44%. Então, ou seja, aqui de cada 10 pedidos, apenas 2,5 não aceitavam, 7, 7,5 aceitavam. Foi assim, uma coisa até que fez a gente ficar muito feliz, muito motivado, porque lá na UE a gente já conseguiu fazer um trabalho bom de capacitação, os profissionais estão mais envolvidos, as equipes de neurologia, de CTI, elas têm uma atuação mais rápida, porque o doador, o potencial doador é um paciente extremamente instável. Se você não te fizer as intervenções rapidamente, ele vai evoluir para a parada do coração e a gente perde o doador. Então, lá a gente tem uma equipe, por ser um hospital universitário, por a gente ter um número maior de profissionais, a gente consegue iniciar esse protocolo o mais rápido possível. E passar essa segurança do diagnóstico de morte para a família. Quando uma família ela é acolhida desde o primeiro momento, porque o que a lei diz que, quando você vai fazer um diagnóstico de morte encefálica, o médico tem por obrigação comunicar à família, que ele vai investigar se o cérebro está funcionando ou não. A gente usa, o médico usa isso. Olha, eu vou ver, o seu familiar não está respondendo a um exame neurológico. Ele fala de uma maneira bem simples, porque a família entenda. Então, nós vamos fazer testes para ver se o cérebro está funcionando. Então, a família já começa a ter a ideia de que é possível que esse cérebro não funcione. Então, quando você chega, são 3 exames para fazer o diagnóstico de morte encefálica. Um diagnóstico extremamente complexo, que exige 3 profissionais médicos. Então, ao término do diagnóstico, se a família está bem orientada, ela está segura para acreditar naquele diagnóstico. E se ela acredita naquela morte, onde você pode atestar a morte, fazer um atestado de óbito, e tem um coração que bate, então, geralmente é complicado para a família ter esse entendimento. Morreu, mas o coração está batendo. Se ela foi o tempo todo orientada sobre esse diagnóstico, ela está segura que aquele familiar morreu, a chance da doação aumenta muito. Então, a gente acredita que esse é o caminho. Margarida, deve ser um momento difícil mesmo para os profissionais com experiência como você, sim, fazer essa aproximação da família. Como é que é feito isso? Tem palavras-chave, tem gestos-chave para mostrar à família a importância daquele ato? Tem. Inclusive, esse ano a gente fez um curso que chama Comunicação de Más Notícias, porque a má notícia não é necessariamente a morte. Chegar para você e falar, você perdeu o seu emprego, já é uma má notícia. Então, tudo que você for... Deixa eu bater na parede aqui, na parede, mas eu vou bater
Então, borracha aqui. Isso, como dar essa notícia para a família. Então a gente ficou um dia inteiro estudando como dar isso. A postura, como eu vou falar para a família, já faz diferença. Se eu chegar para uma família e ficar assim, olha, a gente veio falar que o seu familiar morreu, e se eu chegar e sentar e me aproximar da família, bem aqui na pontinha da cadeira, e ficar bem próximo dela, ela já vai se sentir mais acolhida. Então, desde da maneira de eu me sentar em frente à família, já vai fazendo a diferença. E hoje a gente entendeu que esse momento não é um momento de chegar e falar para a família, vocês querem doar os órgãos do seu familiar? Existe um momento mais importante, que é o acolhimento dessa família nessa situação de morte. A morte encefálica, ela é inesperada e muitas vezes associada a uma violência. Então, se você tem um familiar doente e ele vai piorando e evolui para a morte, você tem um tempo para aceitar essa morte. A morte encefálica é diferente. Alguém sai para trabalhar, bate o carro e morre, e não volta para casa. Então, para a família entender que essa pessoa que chegou lá na UE, ou em qualquer outro lugar, eu falo da UE porque é um hospital que a gente tem um maior número de doações, entender que o filho daquela senhora pegou a moto de manhãzinha, saiu para trabalhar e de repente ela recebe uma ligação que ele sofreu um acidente, está internado em estado grave. Então, é difícil ela aceitar que isso é muito grave, que isso não tem conserto. E você, então, chegar e falar que ele morreu e que é o momento de fazer a doação, é muito difícil. Às vezes você não consegue, no momento em que o médico vai comunicar o óbito, falar de doação. Porque é um momento do luto, né? A negação, o choro, a raiva. Muitas vezes a gente já ficou 3 horas sentado, esperando o momento de poder falar. Porque a gente só tem essa hora para falar. Não tem a morte... só pode doar órgãos de coração, pulmão, com o coração batendo. Depois que parou, não é mais viável. Então a gente tem que falar antes do coração parar. E a gente tem que esperar esse tempo para a família. Já houve situações que a gente não conseguiu falar. Porque a família entrou no desespero tão grande, que não tinha como falar. E às vezes a família também não acredita na morte e fala, eu quero esperar amanhã, porque ele vai acordar. Eu tenho fé em Deus, e a gente não pode contestar a fé de uma pessoa, né? A gente reforça que o diagnóstico é definitivo, que não tem como acordar, mas a gente tem que respeitar essa dor. Bom, eu conversei com a enfermeira Margarida Momenti Chiaretti, ela é da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas. No mês de setembro, durante esta semana principalmente, várias atividades no Brasil todo discute e conscientiza as pessoas da importância da doação de órgãos e de tecidos. Em Ribeirão Preto, vários eventos com palestras, caminhadas, corridas, para lembrar, para registrar esta marca, registrar este mês de setembro como um mês de consciência, para que a gente possa aumentar o número de doadores de órgãos em todo o Brasil. Margarida, obrigado, bom trabalho. Eu só queria falar mais uma coisinha, que as pessoas tivessem essa conversa em casa. Todo mundo tem que avisar a sua família se quer ou não ser doador. Porque quando a gente conversa com uma família que o falecido queria ser doador, essa conversa é mais fácil. Então eu preciso falar da minha vontade e conhecer a vontade do meu familiar. Porque somente a família é quem autoriza uma doação. O documento não tem valor legal, então a gente precisa, num certo momento da nossa vida, ter essa conversa. Isso vai ajudar muito. Muito bem lembrado. Obrigada, viu, pela oportunidade. Margarida, obrigado. O programa fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo.